aprove ao Senhor que tem proporcionado momentos oportunos para a gente estar se conhecendo. Reunião de pastor, café de pastor. Eu tive o prazer de conhecer o pastor Fábio, aqui no café de pastor do Batista Vila Gustavo. E aí depois o pastor me convidou para ir para a vigília lá na Nova Sião. E a gente não sabe o que é Vila Gustavo, o que é Nova Sião, porque o negócio tá benção, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Fábio, pastor Leandro, pastor Sérgio Moreira, que foi toda essa meio de campo, né? Um que vai tocando a bola ali de todos os pastores. Mas para mim é um prazer recebê-lo aqui, essa boa de serviço. Nós possamos usar aí para essa educação. Essa é a senha, a vitória é nossa, né? Agradecer ao pastor Emerson e desde que ele chegou aqui, a gente se conheceu mesmo num café aqui, né? Comendo. Então tinha cuscuz, tudo que eu gosto, queijo de coalho. Aquele café naquele dia tava café de nordestino, tá? Que me avisaram que eu tô com dois aqui. Agora foi. Estão me ouvindo, né? Pronto. E foi nesse café então que nós começamos a estreitar, né, nossa amizade. Estamos numa parceria desde o ano passado juntos, com os nossos encontros nas vigílias de oração. Deus tem nos abençoado a amizade do nosso Deus. E uma honra para mim estar aqui nesses 39 anos, né, de organização da Igreja Batista Vila Gustavo. Nunca tinha pregado aqui. Nessa época, a gente tinha telhado, né? A gente jogou muita bola juntos, aí o Silvio, o irmão dele, então a gente se conhece de longa data. E Deus, assim, permitiu que nós pudéssemos estar, então, aqui. Pastor Emerson, muito obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Estou com as minhas ovelhas aqui, a Adriana, a Aline, o pastor Leandro, a Silvia, minha esposa Kelly, ela tá ali, ó, linda, é mais linda da noite aqui, minha esposa. Estou com Estou com meus pais também, o Félix e a Socorro também estão nos acompanhando. E um privilégio porque este ano eu estou pastoreando meus pais. Então eles estão agora lá na Nova Sião. Então uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com os irmãos queridos. E como disse o pastor Emerson, a gente não sabe quem é Nova Sião ou quem é Vila Gustavo, né? Então que assim continue, porque lá no céu vai ser assim. Não vai ter placa, não vai ter divisão, porque seremos e somos o corpo de Cristo. Eu estou olhando aqui para o Marcos e essa imagem que eu estou vendo aqui do Marcos está me incomodando bastante, viu? Porque ele está ali com um negócio lá no coração direito dele, tá doendo. Ai, ele é São Paulino e é complicado, viu, gente? Oremos, né? Mas tá bom, viu, Marcos? Não tem problema não. Então, irmãos, eu queria diante do tema que foi proposto, e vocês estão refletindo sobre águas profundas, e eu ouvi aqui o conjunto cantando uma canção que fala sobre navegar, sobre nadar em águas profundas. Nós vamos lá naquele texto de Lucas capítulo 5. Eu queria que você
se for possível deixar a sua Bíblia, o seu aparelho aí, onde você tenha a Bíblia aberta ou posicionado nela, para que a gente possa discorrer alguns pontos importantes desse texto. É uma narrativa de Lucas, e ele traz a experiência dos discípulos, ou antes de serem discípulos, sobre a pescaria. Eles faziam aquilo que eles sabiam fazer, eles eram profissionais da pesca. E eles estavam, então, depois de um dia de trabalho, e para eles o dia, na verdade, é a madrugada, que eles têm que sair bem cedo para pescar, e Pedro estava lá no seu barco. E imaginem que Pedro, ele era um empresário daqueles dias, ele tinha o próprio negócio, ele tinha que trazer o sustento para a casa dele. E certamente Pedro saiu com a expectativa de que naquele dia ele faria uma grande pesca. Essa é a expectativa nossa quando saímos para trabalhar de casa, quando as pessoas que trabalham e são remunerados profissionalmente, porque as donas de casas que não trabalham, elas trabalham em casa, né? Que não recebem o salário, mas elas trabalham em casa e trabalham muito. Então, quando nós saímos para ganhar o sustento, a nossa expectativa é que nós tenhamos um bom dia, um dia de trabalho, um dia abençoado, um dia que a gente possa estar satisfeito com o que a gente produziu, com o que a gente fez. Então, esses discípulos, e vocês já devem ter ouvido, foi o pastor Newton que pregou, né? E o pastor Joel, o nosso irmão lá da Bolívia, esteve também pregando. Então, vocês já ouviram algumas coisas sobre esse texto, sobre a abordagem que eles fizeram desse texto, e talvez não seja muita coisa diferente do que eu vou tratar com vocês nesta noite. Mas eu queria chamar a atenção para coisas que são aplicáveis às nossas vidas. Como nós podemos navegar em águas profundas? Às vezes parece um clichê. Navegue em águas profundas, mas como assim? Como é que eu chego? Eu não sei nadar, né? Se colocar minha esposa em águas profundas, meu Deus, ela desaba, ela afoga. E graças a Deus, porque eu salvei ela das águas profundas, por isso que ela casou comigo. Então, graças a Deus, não é? Então tem gente que não tem experiência boa com água, mas nós vamos falar de uma água ou de uma navegação que se dá no campo espiritual, que se dá no relacionamento com Jesus, da entrega do nosso ser completamente ao Senhor Jesus, mesmo em meio ao caos, como nós vimos nesta passagem de Lucas, capítulo 5. Tiago, Pedro, João e André estavam frustrados com aquela noite de pesca. Estavam abatidos com aquela noite de pesca. E Jesus estava lá próximo deles. Jesus estava pregando para as multidões. E certamente quando eles se aproximaram da margem, eles ouviram Jesus, e Jesus pediu até um barco, porque certamente as pessoas, diz o texto, que estavam pressionando Jesus, porque já conheciam Jesus, já conheciam o poder de Jesus de tocar nas pessoas, ou das pessoas tocarem nele e serem curadas, serem restauradas. Então Jesus recua um pouco, e dizem que o recuo de Jesus foi estratégico, porque o vento batia ali. E como era uma multidão que o pressionava, imaginem o mar da Galileia, né? Imaginem aquele mar, devia estar lotado de gente. Como é que a voz de Jesus propagava? Então dizem que o recuo de Jesus para o barco foi uma estratégia para que a sua voz pudesse chegar o mais distante possível e pudesse alcançar o maior número de pessoas. Então, certamente eles ouviram as palavras de Jesus. Certamente o pouco que ouviram foi o suficiente para Pedro poder acreditar na palavra que Jesus deu a ele e que o texto de Lucas nos relata. E esta passagem, antes de nós lermos, ela ocorre no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como é chamado em algumas versões. E estes homens, eles viviam e se alimentavam daquilo que eles tiravam do mar da Galileia, daquilo que eles pescavam lá no mar da Galileia. E certamente que na agenda de Pedro, Tiago, João e André não estava previsto fracasso. Certamente eles estavam esperando ter sucesso na pesca que eles saíram e não tiveram
e não pescaram nenhum peixe. Então vamos lá para o texto, e eu queria destacar 3 importantes aplicações que nós podemos fazer nas nossas vidas. 3 importantes observações desse texto, que nós podemos, ao ler, aplicar para cada um de nós. Quer seja você um discípulo de Jesus, que já está na igreja há muito tempo, quer seja você alguém que hoje, pela primeira vez, entrou aqui neste local. E eu quero te dizer que se você entrou aqui nesta noite pela primeira vez, não foi por acaso. Foi o Senhor que te mandou estar aqui. E talvez com o propósito de que você receba esta palavra e que, se assim o Senhor aprouver, que você entregue sua vida a Ele nesta noite e que você comece a navegar em águas profundas com o Senhor a partir de hoje. Então, eu queria destacar aqui os 3 primeiros versículos, eu queria que você me acompanhasse, eu vou ler na versão NVI, e diz assim o texto: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai de amor, Pai que um dia mandou o seu único filho Jesus morrer, nascer, morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ter a vida eterna e também para que nós pudéssemos ter relacionamentos profundos com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Muito obrigado pela leitura deste texto e por aquilo que ainda será lido, por aquilo que ainda será ministrado. E como, ó Deus, nós já percebemos o Senhor conosco nesta noite, através dos cânticos, das canções, das orações, continua falando e tratando com cada um de nós, para que a Tua palavra encontre um lugar nos nossos corações, nas nossas mentes, mas encontre também um desejo de obedecer e fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos no nosso dia a dia, no meio da nossa família, onde quer que nós possamos colocar a planta dos nossos pés. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Jesus estava lá na hora certa, no momento certo, e encontrou aqueles homens com os corações frustrados, com o ânimo derrubado. O lago de Genezaré era o lugar do ganha-pão daqueles homens. Imaginem que estes homens estavam acostumados a sair para pescar e trazer quantidades grandes de peixes. Por que será que naquele dia específico eles não trouxeram nada? Por que será que naquele dia que Pedro talvez tenha feito lá na sua caderneta, naquele tempo não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha absolutamente nada de recurso tecnológico, ele deve ter anotado lá: bom, hoje eu espero pescar o suficiente para que eu apure o sustento desta semana. E aí ele sai nessa expectativa e volta com a realidade da frustração. Ele, Pedro, André, Tiago e João. Interessante que ao voltar da pescaria eles já estavam lavando as redes, ou seja, encerrando o expediente. Já estavam se preparando para voltar para suas casas, tristes, abatidos. Então Jesus estrategicamente escolhe o barco de Simão, diz o texto, escolhe o barco de Pedro e pede que Pedro o afaste. Puxa, Pedro devia já ouvir falar de Jesus, mas ele fala: o que esse homem quer no meu barco? Depois de uma madrugada, de uma noite que eu passei pescando, ele ainda vem aqui falar essas coisas aí para esse povo que está ouvindo ele? Eu quero ir embora. Você já se sentiu frustrado no seu dia de trabalho a tal ponto de você não querer ouvir ninguém, nem Deus? Às vezes nós passamos por isso.
Se eu disser para vocês que eu já senti isso na minha vida, não quero ouvir nem Deus hoje, porque tudo que eu fiz deu errado. Acho que Deus pegou e falou assim: hoje não é seu dia. Não vou tratar nada com você. Não me telefone, não entre em contato comigo, não me ligue, não mande mensagem de WhatsApp. Eu já me senti assim algumas vezes. E eu falei: Senhor, sou teu filho. E o Senhor me abandonou aqui. Nós somos assim. Eu sou assim. E Pedro, ele é muito parecido com nós. Já pararam para pensar? Uma pessoa sanguínea, intensa, voluntarioso, tem boa vontade, mas às vezes as atitudes, as ações de Pedro atrapalhavam não só os discípulos, mas até a obra de Jesus. Então Pedro, eu vejo nessa passagem um pouco de mim. E talvez você, se ainda não colocou os óculos da iluminação do Espírito Santo na sua vida, coloque e se enxergue nesse texto. Porque nós vamos nos sentir como Pedro, muitas vezes, na nossa jornada aqui. Então, Jesus estava lá naquele lugar, porque certamente na agenda de Jesus estava que naquele dia, Pedro não pegaria nenhum peixe. E se nós entendemos e acreditamos que tudo está no controle das mãos de Deus, que uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus, aquela pescaria estava na agenda de Deus para que Pedro não pegasse absolutamente nada. Para que naquele encontro com Jesus, a vida dele pudesse ser mudada. Como foi? E vocês já conhecem a história. Então, por vezes, Deus vai frustrar os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas expectativas, mas não é que Ele está nos punindo ou se esqueceu de nós. É porque Ele quer que nós o enxerguemos de uma perspectiva que talvez ainda não o enxergamos. Nós o conheçamos de uma maneira que nós ainda não o conhecemos, onde somente Ele, pelo seu poder, se revelando a nós, é quem pode nos tirar de uma situação completamente fora do nosso controle, como foi aquela situação que Pedro, Tiago, André e João viveram naquele encontro com Jesus. Seguindo o texto, tendo acabado de falar, versículo 4, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Eu acho que Pedro deve ter olhado para Jesus naquela hora e falou assim: esse cara é um carpinteiro, o que ele entende de pescaria? E ele está mandando eu lançar as redes, depois de eu já ter limpado as redes, e ele está mandando eu lançar estas redes no mar, sendo que eu passei a noite inteira pescando. Você já se viu numa situação em que você sentiu, você buscou a Deus através da oração, direção de Deus através da oração, e Deus fala assim: Emerson, faz isso aqui. E o Emerson deve falar assim: Senhor, é isso que você quer que eu faça? Não, não deve ser. Mas eu já tentei fazer. Eu já busquei fazer dessa maneira. Então, Pedro, naquele momento, deve ter, calmo como ele era, né? Pedro era uma pessoa extremamente calma. Ele não era nervoso, ele não perdia o controle, ele não tinha um sangue paraibano, porque o paraibano ele é esquentado por natureza. Ao nascer, ele já nasce com o carburador fervendo. Então, Pedro certamente deve ter contado até 10 e falado assim: tá bom, por ter ouvido algumas coisas que esse homem falou, eu vou dar crédito a ele. E ele então, sob tua palavra, diz o versículo seguinte, Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por quê? És tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então Pedro conhecia o mínimo que fosse de Jesus. Ele já tinha algum tipo de contato que ele sabia quem era Jesus. E ele sabia quem o estava mandando lançar aquelas redes ao mar. Lance
as redes. E interessante que Jesus entra no barco, prega e depois fala assim: agora, Pedro, se afasta um pouco mais. Leva o barco para um pouco mais fora da margem. Às vezes Deus está nos mandando sair do nosso nível de superfície, quer nos levar para lugares mais afastados, onde nós não dominamos a situação, onde nós não enxergamos ou vemos o que está acontecendo na frente do nosso nariz, e nós nos agarramos a coisas que falam: não, eu não quero ir, eu não desejo estar ali, eu não posso estar neste lugar, ainda que Jesus nos mande fazer. Mas a atitude de Pedro, ela é instantânea. O texto, e Lucas detalha isso, Lucas era um detalhista. Nos seus escritos ele diz: então Pedro diz, veja que Pedro resmunga, nós passamos a noite inteira pescando, mas tudo bem, já que é você que está mandando, já que você está dizendo, já que a sua palavra é para eu lançar, eu lançarei. Pedro ainda não sabia que ele estava diante da palavra, o Logos, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de verdade, como era a pessoa de Jesus. Seguindo ainda no texto, versículos 6 e 7, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram os barcos a ponto de quase começarem a afundar. A pescaria de Pedro foi frustrada porque Pedro, quando saiu, ele tinha a expectativa dele, ele tinha os planos dele, ele tinha o local que ele havia decidido pescar, e ele sabia onde pescar naquele dia. Mas Jesus foi lá e frustrou esses planos. Tem um livro, que o tema do livro é O Deus que Destrói Sonhos. Você já ouviu o título desse livro? Já leu esse livro? Se você puder, leia esse livro, O Deus que Destrói Sonhos. Deus vai destruir muitos nossos sonhos. E por uma razão simples, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Preciso matar os meus sonhos, os meus desejos, para que a vontade de Deus possa prevalecer e se cumprir na minha vida. Enquanto tiver um pouquinho de mim, eu não vou ser instrumento para que Deus possa operar a vontade dele através de mim, por mim e também no meio de nós, a sua igreja. Apesar dos esforços de Pedro naquela noite terem sido inúteis, ele obedeceu. Ele resmungou, mas ele obedeceu. E foi uma obediência, foi uma fé obediente, porque Jesus deu uma ordem para ele. Jesus disse: leve o barco. O texto de Lucas está dizendo: leve o barco e lance as redes. São dois imperativos: sair dali e lançar aqui. E Pedro simplesmente, o pescador, o profissional, obedeceu a palavra de Deus. Jesus decide levar Pedro para as águas mais profundas. Jesus decide levar Pedro para um lugar secreto. Jesus não era profissional de pesca, mas Jesus era o profissional do caos. Porque ele agia em meio ao caos, quando ninguém mais podia agir, quando o nosso braço, a nossa força, as nossas expectativas, os nossos planos não resolvem mais. Então Jesus resolve. E por isso, Pedro obedece à palavra de Jesus. Mas percebam que Jesus precisou tirar Pedro do meio da multidão. E muitas vezes Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, ele quer nos tirar do meio da multidão, no meio do encontro aqui que nós estamos aqui, para nos levar para lugares secretos para tratar conosco. Pedro era um homem que tinha muitas atividades. As igrejas são um ponto de atividade muito grande. As igrejas são movidas por eventos, por encontros.
E estes eventos não significam que eu vou ter um relacionamento profundo com Deus. Aliás, tem pessoas que são profissionais na igreja. São profissionais em servir na igreja. São profissionais em estar em todos os eventos da igreja. São profissionais em querer fazer qualquer coisa na igreja. Mas não tem relacionamento próximo com Deus. Já ouviram falar de um público chamado os desigrejados? Quem são essas pessoas? Vocês sabem? Por que nós os chamamos de desigrejados? Porque um dia eles foram ou pertenceram a alguma igreja. E sabe o que acontece com esse público? Convide eles para vir para um culto. Eles vêm? Não. Convide eles para vir para um evento que a igreja vai fazer. Por exemplo, aqui na frente, outro dia eu vim aqui e comi acho que uns 5 pastéis aqui. Estava bom aquele pastel naquele dia, eu levei ainda para casa. Convida essas pessoas para vir nesse evento. Sabe o que elas vão dizer? Tô lá. Que dia que é? O que elas querem fazer? Trabalhar. Mas não querem navegar em águas profundas. Querem viver num nível de superficialidade, porque depois elas vão dizer, eu não preciso estar na igreja, mas eu estive lá ajudando. Eu fui lá. Então Deus contemplou o meu culto. Esse é o meu culto. Quando Jesus ele é tentado no deserto, o diabo vai tentar a Jesus, a primeira frase que Jesus diz é que não tentem, que o diabo não podia tentá-lo e que o diabo tinha que adorá-lo. Quando Jesus encontra os discípulos, a primeira reação dos discípulos ao verem Jesus é uma reação de reverência, de adoração. Então nós precisamos adorar a Jesus, nos apaixonarmos por Jesus, pela sua palavra, pelo aquilo que ele fez por nós antes de começar a servi-lo. Porque senão eu serei simplesmente um religioso. Vou fazer aquilo que a Bíblia fala para fazer, mas não vou viver aquilo que a Bíblia diz que eu preciso e devo viver. Então, Jesus tira Pedro e o leva para um lugar secreto. O leva para as águas profundas. Porque Jesus queria ter um momento para tratar com Pedro, para ter intimidade com Pedro e vice-versa. Para que Pedro pudesse largar a agenda dele daquele dia e dedicasse aquela agenda exclusivamente para Jesus. Jesus leva Pedro para as águas profundas no meio de um fracasso profissional. No meio de uma crise profissional que Pedro estava passando. Quando ninguém podia fazer nada por Pedro, é Jesus quem vai socorrê-lo. Aliás, a água, o mar, é um local que Pedro experimentou ou viveu grandes experiências com Jesus. Ele fala que vai andar por sobre as águas e ele começa a andar e depois ele afunda. E Jesus o toma pelas mãos e o segura. E quando, nesse caminho de volta para o barco, na grande tempestade, Jesus não coloca Pedro no colo. Jesus volta com Pedro andando. Porque quando ele segura nas mãos de Jesus, ele está seguro. Ele não tem mais medo, ele não tem mais temor. E quando nós estamos seguros com Jesus, nós não temos medo, nós não temos temor, mas nós temos alívio, temos conforto, temos a segurança. Porque é isso que Jesus nos dá. E estar na presença dele é desfrutar deste conforto, deste alívio, desta segurança. Em que, uma vez que eu estou nas mãos dele, nada nem ninguém pode nos arrancar desta mão. Então é isso que Jesus faz com Pedro. Vamos lá, Pedro. Eu preciso tratar algumas coisas com você. Eu preciso te levar para as águas profundas. E aí Jesus fala para ele, lance as redes. Pedro fala, Senhor, eu vou lançar, mesmo tendo pescado a noite inteira. E quando Pedro faz isso, ele é alcançado pela palavra de Deus.
Navegar em águas profundas é ser alcançado pela palavra de Deus. E ali estava diante de Pedro a palavra, que é Jesus. E por isso ele foi laçado, e por isso ele foi enredado por aquilo que Jesus disse a ele. Alguém que para Pedro não sabia nada de pesca, mas alguém que Pedro, ao ouvir suas palavras, com autoridade, confiou plenamente no que ele lhe mandou fazer. E seguindo o texto, versículos 8 em diante, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Parece comigo. Quando Deus faz um milagre na minha vida, eu falo, eu não mereço. Mas eu estou pedindo pelo milagre, como é que eu não mereço? Não merecemos. Mas mesmo assim Jesus nos dá. E Ele nos dá não aquilo que pedimos, mas muito mais. Porque nós confiamos em Sua palavra, nós meditamos em Sua palavra, mas nós vivemos a Sua palavra. Então Pedro se prostra. E ele então ali ele tem esse encontro que mudou a vida dele, que ressignificou a vida dele dali em diante. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Quando Deus age, quando Deus opera, e quando Jesus agiu ali no meio daqueles homens pecadores e pescadores, eles ficaram assustados. Quando Deus age de maneira sobrenatural, até nós nos assustamos. Até nós balançamos diante do poder extraordinário do nosso Deus. Versículos 10 e 11. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, também estavam perplexos. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Qual era a expectativa de Pedro naquele dia? Voltar para casa com um barco cheio de peixe, para ter o seu sustento. Ele não tem. Ele encontra Jesus. Jesus diz para ele: vamos para águas profundas, lance a rede. E eles voltam com um barco cheio. E os outros barcos vieram ajudar. E os outros barcos quase afundaram. E quando Jesus diz a ele: não tenha medo, não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles foram alcançados pela palavra de Jesus. Tudo aquilo que eles haviam conquistado, toda aquela pesca que eles haviam apurado naquele dia, eles dizem: não quero mais isso, porque eu já tenho tudo que eu preciso, que é Jesus. Navegar em águas profundas é saber que Jesus é tudo e nada mais, e nada além do que aquilo que nós precisamos ter para as nossas vidas. Por isso não é o que você faz aqui na igreja que vai te proporcionar um relacionamento profundo com Deus nas comemorações dos 39 anos da Vila Gustavo. É o quanto você experimenta de estar navegando em águas profundas com Jesus. É o quanto você sente e deixa-se que Jesus trate com você em lugares secretos aquilo que você não quer que Ele trate. Pedro não queria admitir aquilo naquele dia, naquela manhã. Ele não queria que um carpinteiro pudesse prevalecer sobre aquilo que ele sabia tanto fazer, que era pescar. Mas ele se rende a Jesus e ele se prostra a Jesus, porque ao dizer, Senhor, eu sou homem pecador, é porque ele duvidou de Jesus. Ele deve ter dito em seu íntimo coisas que somente Jesus entendeu, por ser onisciente. Mas ele reconhece todo o poder que Jesus tinha. E por isso, crendo nesse poder, sendo alcançado pela palavra de Jesus, ele decide largar a sua profissão para viver o ministério de ser pescador de homens. O que nós podemos aprender
com esta passagem, ou com essa experiência de Pedro? Jesus estava no lugar certo, porque Jesus frustrou os planos de Pedro e de quem estava sob o seu comando, e de quem estava pescando com ele naquela manhã. Jesus mostrou para Pedro e para aqueles homens que o caos é a especialidade dele, mesmo diante das circunstâncias de serem coisas improváveis de acontecerem. Deus vai agir no meio destas circunstâncias. E Pedro e seus amigos estavam olhando para as circunstâncias. Mas quando Pedro enxerga Jesus, assim como ele enxergou Jesus na tempestade, ele tem a certeza de que o Senhor está com ele, que vai segurá-lo e que vai trazer o extraordinário na vida dele. E então, quando isto acontece, nós podemos pensar: o que eu posso pegar para mim desse ensinamento da passagem de Lucas? Que coisas nós podemos tratar nas nossas vidas? A primeira coisa, nós precisamos ter fé na palavra de Jesus. Mas não uma fé como muitas pessoas têm. Você crê na Bíblia? Eu creio. Você leu a Bíblia? Eu li. Aonde? Eu li o Salmo 121. Eu li o Salmo 23. Você obedece a Bíblia? Você entende o que lê? Você se deixa ser tratado quando a Bíblia confronta, quando a Bíblia nos confronta? Ali a palavra confrontou Pedro e disse: lance a rede. Mesmo que você tenha feito isso, eu estou dizendo: lance a rede. Obedeça. Tenha uma fé obediente, não uma fé morta. Uma fé sem ação. Uma fé que crê na tradição. Uma fé que não crê em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Eu imagino que Pedro sonhou com aquela pesca. Sonhou em trazer o barco que Jesus deu para ele cheio de peixes, mas não foi ele que realizou, porque a palavra de Deus ainda não havia penetrado o seu coração. A palavra de Deus não havia penetrado na sua mente. Jesus, ao levar Pedro para o lugar secreto, ele vira a chave na vida de Pedro de agora em diante. E eu queria encerrar esta reflexão desta noite com o texto de Ezequiel 47, nós não vamos ler. Mas essa passagem é uma passagem que também fala de águas profundas. O profeta Ezequiel é levado para um rio, ou para um lugar, onde ele entende que é um rio, e neste rio está jorrando água do trono, da parte do sul. Está lá o texto, Ezequiel capítulo 47. E então, ao receber as ordens, Ezequiel fala, a voz que fala, o Espírito que fala com Ezequiel, e é Deus quem está tratando com Ezequiel, ele fala assim: vem cá, filho do homem, agora eu quero que você atravesse 500 metros à margem de onde você está. E quando ele atravessa esses 500 metros, ele diz que a água está tocando no calcanhar. E ele fala: atravesse mais 500. A água bate no joelho. Atravesse mais 500, a água bate na cintura. Atravesse mais 500, a água começa a passar da cintura. Alguém aqui já passou da cintura no mar, andando na água? Qual é a sensação que você tem? A água está aqui assim, a onda vem batendo. Se vem uma onda muito grande, te encobre. Se vem uma onda muito forte, te dá um caldo, você rola. E então Ezequiel estava lá como um novo crente, como alguém que acabou de se decidir. 500 metros, puxa, que legal aquele encontro, estou a fim de ir na igreja, quero ouvir a palavra do pastor Emerson, muito boa. Agora está aqui no joelho. Eu começo a ter um nível de envolvimento na igreja um pouco maior. Bom, agora eu já tenho que forçar um pouco mais para poder andar nesta água. Então eu estou na cintura. Então eu já começo a andar parecido como um robô dentro da água. E então chegou aqui em cima, eu já começo a andar e levanto os braços.
E diz o texto que ele chegou a mais ou menos 2.000 metros para frente. Então ele disse: aqui eu já não tenho mais pé, aqui eu já não consigo andar, aqui eu só consigo nadar. Esta passagem está nos dizendo o seguinte: quando nós não tivermos mais chão, onde colocarmos a nossa planta do pé, onde pisarmos, onde não temos mais o controle de onde nós estamos, é quando nós vamos começar a nadar nas águas profundas que Jesus quer nos levar. É quando nós vamos experimentar que este nado, mesmo se você não sabe nadar, é um nado que vai ser guiado, que vai ser dirigido e que vai ser controlado por Jesus como seu salva-vidas. Porque você vai se apoderar desse salva-vidas, que é a palavra que ele tem para nós. E você vai navegar nestas águas que você não tem mais nenhum tipo de controle. São 39 anos de existência. E como você olha hoje a Vila Gustavo nesses 39 anos? Será que não chegou o momento de nadar em águas profundas? De viver desafios que você vai olhar para o Emerson e vai falar assim: esse baiano é doido. Mas ele tem a palavra de Deus no coração e eu vou segui-lo. Porque eu entendo que o que ele diz, o Espírito Santo confirma na minha vida, confirma na sua vida. Será que não chegou a hora de nós sairmos do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para experimentarmos o extraordinário de Deus nas nossas vidas? Isso vai acontecer se deixarmos que a palavra de Deus penetre e alcance os nossos corações. As águas profundas é onde Jesus está. As pessoas vêm à igreja. A igreja é algo que para as pessoas parece ser superficial. Mas na medida em que ela vai andando 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 metros no seu relacionamento, no seu conhecimento da palavra de Deus, ela começa a viver sendo guiada, dirigida pela pessoa de Jesus. E quando nós somos guiados por Jesus, quando nós estamos navegando em águas profundas, não há nada que possa nos impedir de querer permanecer na presença dele. Por isso, eu queria deixar esta palavra com vocês nesta noite. Mergulhar em águas profundas é ter uma fé obediente. É permitir que a palavra preencha toda a sua vida, para que Jesus tome conta do seu ser. E assim, ele vai fazer todas as coisas perfeitas acontecerem na sua vida. Todas as coisas extraordinárias acontecerem aqui nesta igreja, para que pessoas possam chegar aqui. E a pesca que vocês vão fazer ao lançarem as redes será uma pesca maravilhosa, como foi a pesca que Jesus permitiu, promoveu, realizou, quando encontrou Pedro, Tiago, João e André. Deixe-se penetrar pela palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Desfrute da palavra de Deus, para que você tenha um relacionamento com águas profundas com a pessoa de Jesus. Que Deus aplique esta palavra em seu coração. E que Deus abençoe os anos que virão da Igreja Batista Vila Gustavo, para que seja uma igreja relevante aqui nesta localidade. Vocês estão agora, depois de toda essa reforma que fizeram aqui, vocês estão aqui na cara do gol, mostrando para as pessoas que passam aqui. Eu passo aqui todos os dias para ir trabalhar, e eu olho o muro aqui da Vila Gustavo e eu falo: ali tem uma igreja. As pessoas precisam olhar e saber que aqui é um lugar de salvação, que aqui é um lugar de restauração, que aqui é um lugar de cura, que é um lugar onde Jesus vai operar milagre na vida das pessoas. Mas para isso, nós precisamos lançar as redes. Nós precisamos nos lançar
nas águas profundas e deixar que Deus haja em nós, por meio de nós, e para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por este momento juntos em que podemos partilhar da Tua palavra. Ó Deus, esse texto ele é preciosíssimo e nós nos alimentamos desta porção dele nestes 3 últimos dias, quando o Teu povo ouviu algumas variadas reflexões e aplicações para a vida desta igreja, para a vida das pessoas que são a Igreja Batista de Vila Gustavo. Que tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi cantado, os testemunhos que aqui foram ouvidos nestes dias, sirvam a Deus de alento, de encorajamento, sirvam a Deus de gratidão por tudo que o Senhor fez nesses 39 anos de existência, mas acima de tudo que seja o combustível necessário para que esta tua igreja, este teu povo, comece a navegar em águas profundas e experimentem o poder extraordinário do Senhor em salvar vidas, em restaurar vidas, porque para isto a igreja foi chamada, para fazer discípulos de Jesus. Abençoa o seu pastor, abençoa para que ele possa, ó Deus, receber do Senhor a direção, a orientação, que o teu Santo Espírito, ó Deus, guie o teu filho, dando capacitação, dando poder, dando unção para que ele, junto com todos os que estão aqui, sejam sal, sejam luz, sejam pescadores de pessoas aqui na Vila Gustavo. Abençoa, Senhor, para que o nome de Jesus seja pregado e que o nome de Jesus possa salvar vidas que estão carentes e que estão nas trevas e que estão esperando que a tua igreja lance as redes e as puxe para a graça maravilhosa que é a presença e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. E parabéns, Igreja Batista Vila Gustavo. Eu trago a saudação da Igreja Batista Nova Sião pelos 39 anos de organização desta igreja irmã, co-irmã, e que nós temos trabalhado juntos para o reino de Deus. Deus abençoe a todos.